um aviso aqui antes do vídeo é que eu tive que cortar algumas partes porque eu tenho que ter uma permissão no YouTube para poder gravar vídeos longos, tipo, assim, de até 15 minutos. Então, eu vou ter que ter essa permissão. Aí eu teria que dar meu número de telefone pro YouTube. Aí depois ele ia me dar essa permissão, né? Mas não, acho que eu vou fazer um vídeo curto mesmo, tipo, de 10 minutos, é mais fácil. Mas agora tem que vou editar o vídeo. E Dan, se você estiver assistindo, por favor, assiste esse vídeo até o final e se inscreve e dá like, porque senão, quando você estiver dormindo, eu vou estar lá. Quando você estiver no banheiro, eu vou estar lá. Quando você estiver jogando Devil May Cry 5, eu vou estar lá. Eu não sei você, mas essa samambaia mutante já causou bastante problemas por aqui. Então eu sugiro que você pegue a sua plantinha e vaze logo daqui. Parece que não entende minha língua. Vamos ver se você entende isso aqui. Nero não esperava que teria trabalho para lidar com esse demônio. Faziam anos que ele não tinha um desafio de verdade e ele estava até se divertindo com aquela batalha. Você até que é rápido para alguém vestindo uma armadura dessas. E eu já percebi que você não tá de brincadeira. O Nero sorri e diz: só existe um cara que conseguiu me fazer chegar a esse ponto. Uma energia azulada começa a se concentrar no braço demoníaco de Nero. Os seus olhos brilham em uma cor vermelha. A energia em seu braço atinge seu pico. E em meio às suas mãos, algo começa a se formar. Brandindo seu braço, toda a energia toma forma. Agora sim. Round 2, babaca. Mas ao invés de atacar, o cavaleiro demoníaco tem uma reação inesperada. A figura misteriosa aparece, o braço de Nero começa a brilhar, da mesma forma que quando ele enfrentou o cavaleiro demoníaco. Nero levanta a voz e pergunta: então, aquele dia era você na armadura, hã? O que diabos você está fazendo aqui? Então ele olha para o canto para Red Queen encostada numa mesa. Aqui a gente tem uma pequena diferença na fala da figura misteriosa. Estou ficando sem tempo. Eu preciso pará-lo antes que seja tarde demais. Trinity, get back inside now! Olha, você se ferrou. I'm taking this back. Dan, só uma vez aqui no meu vídeo. Dan, cortar algumas coisas aqui. Kyrie e Nico chegam à garagem, a porta se abre e a Kyrie entra por ela. E com a voz ainda muito estremecida, o Nero diz: Kyrie. Sem nem dar tempo de Nero terminar a frase, ela o abraça. Ela temeu que o pior pudesse ter acontecido, pois Nero perdeu muito sangue no caminho para o hospital. A Kyrie então diz:
O doutor me disse que você perdeu muito sangue no caminho pra cá. Disse que foi um milagre ainda estar vivo. O Nero responde: nós dois sabemos que não foi apenas isso, Kyrie. Independente da causa, você está aqui e nada pior aconteceu. E o Nero responde: eu falhei, Kyrie. Ele confiou a Yamato a mim. Eu era o responsável por mantê-la segura, mas eu a perdi. Kyrie então tenta confortá-lo e diz que Nero não tinha como saber sobre as verdadeiras intenções da figura misteriosa. Nero então tenta se levantar da cama e diz: eu preciso saber quem fez isso. Eu preciso recuperá-la. A Kyrie não permite que ele se levante e diz para ele que ele não está em condições de lutar. E mesmo quando se recuperar, ele não vai poder ir atrás da espada nesse estado. O Nero novamente leva a mão ao seu ombro. Ele visivelmente está alterado e mal consegue se conter. Kyrie, vendo quão abalado estava o Nero, o abraça para tentar consolá-lo. E o Nero continua: aquela espada é a chave para separar o nosso mundo do submundo. Dante confiou ela a mim. Agora sabe-se lá o que aquele cara vai fazer com ela. A Kyrie responde: no momento você precisa descansar. Depois você pensa nisso, ok? Algum tempo se passa e Nero ainda está hospitalizado. Mesmo ainda você, alguém que perdeu muito e precisa de ajuda. Nero fica desconfiado, afinal ninguém além da Nico e Kyrie sabiam o que tinha acontecido na garagem. O estranho continua: você pode me chamar de V. Sei que deve estar confuso agora, então deixe-me explicar. Sei que você perdeu bem mais do que um braço. Você perdeu um artefato de grande poder. O Nero, mais desconfiado ainda, responde: e como é que você sabe de tudo isso? E o estranho continua: eu estava tentando impedir que isso acontecesse, mas infelizmente não cheguei a tempo de impedi-lo enquanto ele ainda estava fraco. E agora ele se fortaleceu, e não tenho como impedi-lo sozinho. E o Nero, curioso, responde: e quem ele é? Urizen, o rei demônio. Ele estava enfraquecido e precisava de mais poder. Por isso veio até você, para pegar a Yamato e abrir um portal entre esse mundo e o submundo. Assim, a Qliphoth poderá finalmente gerar o seu fruto. E o Nero responde bem confuso: o quê? Qliphoth é uma árvore que cresce no submundo. Ela gera um fruto que concede grande poder a quem o consumir. Mas ele é gerado apenas uma vez a cada milênio. Para gerar esse fruto, ela precisa que suas raízes cresçam neste mundo e se alimentem de sangue humano. O Nero então se lembra do que aconteceu no seu último trabalho, a infestação de demônios que se assemelhavam a insetos, as raízes que destruíram o hotel. Então ele diz: eu acho que eu já esbarrei em algumas dessas há pouco. E ele diz: ele é um dos generais do Rei Demônio. Estão protegendo as raízes para garantir que a Qliphoth emerja na superfície. O Nero então, vendo que ele se alterou, pergunta: você está bem? Vi não responde a pergunta de Nero e diz: procure se fortalecer, então iremos até ele. Então ele vai até a beirada do parapeito e continua: você tem um mês para se preparar. Quando estiver pronto, me encontre em Redgrave City, na catedral próxima ao Tiaromundo Hotel. Estarei esperando por você por lá. Sem dizer mais nenhuma palavra, Vi então pula do prédio. O Nero mal conseguia andar. Como ele sobreviveria a uma queda daquelas? Só uma coisinha aqui que eu quero comentar aqui no vídeo pra ser rápido, porque eu não quero deixar o vídeo muito longo. É aquele símbolo do Vi, dá pra ver. Alguns instantes depois, o Nero vê Vi ao longe, se segurando no que parecia ser uma ave. O mundo iria acabar se ela não fizesse. Ela passou os últimos dias tentando criar algo que pudesse ajudar Nero a combater os demônios. Ela passou 2 noites acordada tentando ter alguma ideia, mas não conseguiu produzir nada que pudesse auxiliar o Nero. Ela precisava de uma inspiração, ver e estudar como os demônios lutavam e se comportavam, e a oportunidade havia surgido. Um demônio foi avistado na floresta de Mythis, então Nico decidiu ir junto com Nero. Afinal, essa era a oportunidade que ela precisava. Nero conversa com a Kyrie na porta da garagem. Ela diz: Nero, tome cuidado. Lembre-se que você não está mais nas mesmas condições que antes. O Nero responde: Hey, eu posso ter perdido um braço, mas ainda sou eu. Então não precisa se preocupar. A Kyrie então pergunta: acha que é uma boa ideia levar a Nico junto? O Nero responde: olha, é só ela não entrar na frente que vai tudo ficar ok. Nero então se despede de Kyrie e entra na van. E a Nico pisa fundo em direção à floresta de Mythis. Brasa foi mal aí.
o Dan e os inscritos aí que estiverem vendo o vídeo, porque não pude gravar o vídeo inteiro. É por causa que eu tenho que ter essa permissão pra poder gravar vídeos longos. Tipo, até 10 minutos tá de boa. Só que mais de 10 minutos não. Não tá de boa. Fui. Se inscrevam e deem like. E Dan, passa mesmo.